Boa noite. Hoje o nosso papo é com Beatriz Henriques sobre um tema super importante, a inserção das crianças na cultura escrita, né? E o tema é alfabetização além dos livros. Boa noite. Tudo bem, gente? Fala, Johnny. Que bom que hoje você está podendo prestigiar. Olá, gente. Bia, já vi que você já está por aqui. Vamos dar só alguns minutinhos pro pessoal chegar. Para a gente ter essa conversa super importante sobre alfabetização, letramento, quais são as condições, né, para as pessoas, né, não vou falar só crianças, se encantarem com a leitura, com a escrita, o que isso tudo significa. Fala, Tião. Boa noite. Arthur. Tudo bem, Arthur? Oi, tio, eu sou da Cruzada. Ô, coisa boa de ler. Que bom que você tá por aqui, cara. Só mais uns 2 minutinhos para mais gente prestigiar. Lua entrando. Oi, Lua, boa noite. Eu já vou chamar a Bia. Peraí. A gente já vai esquentando. Oi, Bia. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, querido? Você me vê bem? Me ouve bem? Tô te vendo super bem, o som também perfeito. Você também tá me escutando bem? Tudo certo. Você não vai me ver bem, porque além de eu ser feio, eu ainda tô gripado. Aliás, eu peço até desculpa para as pessoas se de vez em quando eu tiver que usar em um lencinho de papel, porque tá difícil hoje, tá? Ai, pra mim tá difícil a voz um pouco. Eu tô É um pouco mesmo? rouca, Ah, meu Deus. mas só vai ser uma voz um pouco diferente. Olha, antes de qualquer coisa, né, antes da gente começar, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade para a gente conversar sobre um assunto assim tão caro, tão importante para a gente, tá? Não, eu que agradeço o convite. Acho que é um assunto que mexe muito comigo, que sempre me mobilizou muito a muitos estudos e poder compartilhar isso, conversar sobre isso é muito bom pra mim também. Ai, obrigado. Então, vou só dar mais um minutinho para ver se chega mais gente. Tá bem. Acabaram de me avisar que eu tô com uma sujeira no dente, gente. Olha, ao vivo dá nisso, né? Coisa feia. Saiu. Ai, meu Deus do céu. Faz É que, parte. olha, agora tem que fazer a confissão, né? Eu tava comendo uma besteira antes de entrar aqui na live, aí dá nisso, ó. É. Entra cheio de autoconfiança aí, ó, o que que acontece. Então, olha, podemos começar? Por mim, sim. Oba! Então, gente, só para todo mundo se situar, né? É, lógico que a Bia ela vai se apresentar melhor, né? Não tem ninguém melhor do que ela mesma. Mas o nosso assunto de hoje, né, é sobre a inserção das crianças na cultura escrita, o que, que é relevante, como isso se dá, quais são as condições, né, para que isso se dê da maneira mais natural possível.
e que tipo, né, de escola, de ambiência a gente tem para isso ser mais prazeroso, mais gostoso e mais natural, como eu falei, tá? E para isso, né, nada melhor do que bater um papo com uma pessoa que vivencia isso, já é uma especialista no assunto, e vocês vão saber por que agora, né? Bia, fala de você. Eu costumo brincar, né, sério, assim, como é que foi a tua trajetória para você chegar aqui hoje à noite para conversar com as pessoas sobre esse assunto, né? Que trajetória você percorreu para estar falando sobre isso aqui hoje? Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Como eu falei, né, é de fato um assunto que eu gosto muito de conversar sobre. Acho que eu sou uma pessoa da conversa, então você vai percebendo que falar. A gente pode até começar tentando falar de uma forma um pouco mais tranquila, mas a conversa ela vem chegando, né? Essa conversa ela vai tomando o nosso corpo como um todo. Muito Então, então, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto e receber esse convite foi muito importante, porque a gente conversa muito, né? O que eu acredito com o que a Rede Cruzada acredita, a gente teve oportunidade de trocar um pouquinho e eu acho que a gente tem muitas coisas muito alinhadas. Então, como é que eu chego nesse caminho, nesses estudos, nesse ideal, né? Com relação ao que eu acredito quanto a isso. Primeiro, queria dizer que eu chego na educação desde sempre, né? Eu tenho uma família de professores. Então, Uau. quando eu falo sobre educação, na verdade, isso sempre esteve na minha vida. A minha mãe é professora, o meu pai é professor de educação física, eu tenho outras familiares, outras pessoas da minha família, outras pedagogas, né? Então, estão todos muito na área da educação e nessa geração tem vindo mais, né? Além de mim, eu tenho um primo que finalizou filosofia agora. Então, assim, a gente tem aí Barato. esse caminho da educação e essa é da educação formal, né? Além de toda a trajetória de troca que a minha família tem nesse lugar de espaço educativo não formal, né? Então, a gente costuma falar na família, eu tenho uma tataravó que, na verdade, eu chamo de Bisa, ela não tá viva mais, mas, assim, as histórias estão vivas, né? E ela não era a Bisa minha, mas ela era a Bisa de todo o bairro onde a gente morava. Ai, que legal. Então, as pessoas, inclusive, me param para contar histórias delas, dessa educação que ela vem desse lugar muito, muito familiar, né? E aí, quando eu cheguei na área da pedagogia, né, uma coisa que eu tinha muito desejo era de questionar todas as certezas que a gente já chega, né, nos lugares. Porque quando a gente fala de escola, todo mundo teve pelo menos uma experiência, ainda que seja enquanto aluno. Então, questionar isso tudo, né? Como fazer, por que fazer, para quem fazer, né? Então, isso tudo era algo que fazia muito sentido para mim. Eu comecei, inclusive, a trajetória achando que eu seria professora de português. Eu comecei a faculdade de letras e depois eu pensei, acho que não, tem coisa antes aí para a gente pensar, né? Tem que Uau. pensar nesses princípios mesmo da educação. Então, mas não é à toa que eu chego nesse lugar podendo questionar, considerando que uma educação ela não é uma obediência, né? Isso vem da minha casa, isso vem da minha família. Eu pude falar. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente pensa nas crianças pequenas, e em todo o processo de educação, na verdade, mas digo, na primeira infância a gente tem muito aqui esse processo de como é que a gente vai entender que a gente pode seguir os nossos caminhos, né? E eu pude falar. Isso sempre foi uma questão para minha casa, né? Então, ter essa possibilidade fez com que eu também questionasse um pouco disso, né? A gente precisa de obediência. É essa palavra que a gente quer das crianças que estão nos nossos projetos, das pessoas que estão nas nossas escolas. Então, sempre foi um questionamento, assim, de como a gente poderia fazer para que, na verdade, fossem sujeitos produtores de cultura, pessoas que pensam e que pensam muitas coisas diferentes, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí eu chego, né, nesse cenário, assim, de coragem, eu acho. Porque também não é fácil fazer isso, né? Acho que é uma forma mais difícil de fazer quando você não espera que o outro age exatamente de acordo com o seu script ali dentro da escola. Mas é uma forma mais respeitosa, na minha percepção. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma troca, de fato, né? E aí,
quando a gente se coloca nesse lugar de troca, a gente entende que a gente vai estar ali para ensinar várias coisas, mas que a gente está ali para aprender muitas outras, né? Então, a educação, ela foi assim para mim. E aí, durante a formação, né, na UFRJ, tinha muitos questionamentos do que ia ser, então, que eu gostaria de pesquisar mais a fundo, né? Se quando eu pensava nisso tudo, eu sempre chegava numa coisa em comum. Eu gostava de gente, eu gosto de pessoas. As histórias das pessoas me encantam, né? Então, quando eu fui pensar nessa pesquisa, por isso que a pesquisa narrativa fez tanto sentido para mim. Porque a gente fica o tempo inteiro contando histórias, né? As pessoas, elas existem a partir das histórias umas para as outras, né? As histórias sempre foram muito importantes. Mas não é em qualquer lugar que a gente pode fazer isso. Então, também eu tive a possibilidade de atuar, né? Eu atuo hoje dentro de uma escola que também me permite trazer esses questionamentos, né? Desde sempre. Acho que eu tô lá, eu tive alguns processos, né? Eu fui estagiária, eu fui professora, eu tô na coordenação hoje. Acho que é uma escola que também se permite questionar. Qual é a escola? É o MIN, Movimento Infância e Natura. É um lugar que permite que as pessoas questionem, né? Que os seus funcionários questionem, né? Que as famílias questionem, a comunidade escolar como um todo. E principalmente que proporciona que as crianças saibam que elas possam questionar. Eu acho que é isso que faz tão sentido, assim, né? Acho que a gente saiba que as coisas não estão dadas. Que a gente pode pensar, né? Eu falo muito sobre isso até já trazendo um pouco para essa coisa da linguagem escrita, né? Nesses processos do que faz sentido trazer, né, nesse processo de alfabetização. Uma coisa que a gente faz muito é falar sobre as regras e os combinados, né? Existem coisas que são regras, que a gente não vai conseguir mudar, porque, enfim, né, é importante que elas existam também, né? As crianças, elas não podem sair sozinhas da escola, né? As crianças, elas não podem invadir o corpo do outro. Assim, são regras que são importantíssimas. Mas existem outras coisas que são combinadas. Eu acho que muitas vezes isso se confunde, né, em alguns espaços de educação onde a gente foca muito no que o adulto entende como certo ou errado. E dentro da minha prática eu tento fugir um pouco dessa perspectiva adultocêntrica, onde a criança ela está só aceitando, né? Então, esse lugar questionador, ele também está nessa função social até da escrita, né? Porque quando a gente fala sobre essas regras, esses combinados, também é importante que a gente registre-os. Então, essa, por exemplo, uma das pistas aí de como é que a gente pode fazer uma prática de alfabetização que faça sentido, né? Registrando coisas que façam sentido para aquele grupo, para aquela comunidade escolar. Então, acho que os registros, eles entram também um pouco nesse lugar. E eu acho que quando você iniciar, né, esse encontro me perguntando um pouco de como eu chego aqui, faz muito sentido para mim, porque eu acho que a narrativa ela fala muito sobre isso também, né? E aí, especificamente para a linguagem escrita, eu cheguei nessa pesquisa num lugar onde eu estava olhando um pouco para como tinha sido o meu processo, né, de alfabetização. Eu ia assumir uma turma de crianças de 4 a 5 anos, ou seja, fervilhando aí possibilidades. Eram crianças que queriam muito saber sobre tudo que fosse possível. Era um grupo politizado, né? As famílias também traziam esse olhar para as crianças. E aí, ao mesmo tempo, eu estava observando dentro da minha casa o processo de alfabetização do meu irmão, que é bem mais novo que eu, tem muitos anos de distância. É um menino negro que teve muita dificuldade com o processo de alfabetização, porque não estava em um espaço de educação que pensava da forma como a gente pensava nesse sentido, né? Dentro da minha casa. Então, foi também ele vivia aí era um pouco incompatível, né? O que a gente acreditava como educação do espaço que na época estava e depois, enfim, saiu também por isso. Então, eu fui tentando entender, né? Como é que a gente olhava para ele e eu via um processo de alfabetização acelerado, onde com pouquíssima idade a escola já exigia que a criança tivesse coisas que nem fisicamente, nem de forma motora ele poderia dar conta, porque, enfim, ainda tinha muita coisa para ele viver, né? Mas, ao mesmo tempo, também me via olhando para algumas alternativas de educação, né? Algumas escolas alternativas que traziam práticas que, na minha percepção, negligenciavam um pouco essa linguagem escrita, né? Traziam como se na educação infantil não tivesse espaço para a cultura escrita. E
foi aí que eu iniciei essa pesquisa, tentando entender onde é que está esse equilíbrio, onde é que está essa possibilidade, onde a gente não negligencia esses processos, porque as crianças elas não pedem licença, né, para começar a querer saber sobre isso. As crianças elas estão inseridas numa cultura, seria diminuir muito o potencial criativo de uma criança, dizer que as crianças não pensam sobre as hipóteses escritas, porque elas estão vendo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, para mim não fazia sentido uma prática desconectada da realidade, onde a criança ela tinha que... hoje vamos conhecer a letra A e vamos fazer exercícios da letra A e uma forçação de barra, assim, que eu sentia muito com ele, sabe? Então, essa pesquisa ela começa mesmo tentando entender qual é o caminho, né? Quais são os caminhos, né? Quais são as possibilidades para que a gente consiga aí fazer com que a criança ela seja protagonista do seu processo. Então, fui entendendo ao longo do caminho que quem poderia me ajudar nesse processo, quem eu chamei de meus parceiros de pesquisa, eram as crianças. Então, ouvi-los fez com que eu pudesse entender qual era o caminho que eu queria seguir enquanto professora, né? Então, eu acho que é um pouco difícil, às vezes, quando a gente pensa, né, nesse lugar adultocêntrico mesmo, de deixar a guarda baixar e deixar que a criança traga o processo, né? Às vezes, enquanto professora, a gente quer ter esse controle das coisas, mas eu acho que é o caminho de maior tranquilidade que eu pude encontrar. Foi perceber que eles são meus parceiros, né? Não tá num lugar de ver quem sabe mais. A gente sabe mais junto. Na troca é onde a gente mais sabia, né? Então, as nossas conversas, as nossas rodas, muitas rodas, até que o caminho, de fato, do que seria planejado, do que seria percorrido, né, com as crianças, até que a gente escolhesse quais seriam as pesquisas que seriam feitas na turma. A gente teve muitas conversas sobre coisas que poderiam passar como aleatórias, mas que a gente, na verdade, estava ali nesse lugar da atenção de tudo um pouco para entender como é que a gente capturava ali a essência do que eles de fato estavam querendo pesquisar. E a partir do momento que as crianças elas dão essa pista do que elas de fato estão querendo saber, cara, a gente abre aí um leque gigantesco que não se reduz a preencher uma folhinha de atividades. Né? E é nesse caminho que as crianças mais demonstraram para mim que elas estavam felizes com esse processo. E para mim, a educação ela tem que passar por isso, pela alegria, por estar bem naquele espaço, por uma afetividade. Então, o vínculo foi extremamente importante. Então, baixar a guarda para esses combinados, né? O vínculo também é muito importante. E aí, eu fui olhando um pouco de como a gente poderia pensar nessa organização dos espaços, o que eu poderia deixar ali. Porque enquanto professora a gente tem muita intencionalidade nisso também, né? Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala da criança, do brincar livre da criança, o professor está ali só fazendo sobreviver. Não é bem assim. A gente está olhando para o que está pulsando deles e como é que a gente consegue fazer com que, a partir do que já vem deles, a gente vá fazendo com que eles tenham todas as experiências necessárias para o desenvolvimento deles, né? Então, pelo que eu acredito nesse lugar docente, a gente precisa estar atento a quais são as pistas que as crianças vão trazendo. E aí, a gente, a partir dessas pistas, vai assim, olha, acho que essa criança aqui, a gente precisa cuidar um pouco mais desse aspecto aqui do desenvolvimento. E aí, a gente vai proporcionando uma experiência para isso. Mas esse lugar do adulto pensar tudo antes e trazer pronto faz com que seja uma prática descolada mesmo da infância, né? Então, acho que o protagonismo da infância ele se faz necessário nesse sentido. Vou seguindo. Então, me interrompa. Não, infelizmente, eu vou te interromper pelo seguinte. Eu costumo ir anotando. Olha, acabou minha página. Eu normalmente tenho uma página para ficar anotando. Acabou minha página e eu tenho uma ansiedade que eu tenho que confessar, né? Assim como eu desfruto do que eu estou escutando, eu tenho um sonho, um desejo enorme que todo mundo está escutando a gente e que ainda vai escutar, porque essa live, para você imaginar,
ela normalmente ela é escutada muito mais depois do que o ao vivo. Simultaneamente, né? E você, Bia, você em 10 minutos, com uma pergunta, você falou coisas assim tão, tão importantes para mim, tão relevantes, que eu quero só, primeiro, confirmar se eu entendi e, tipo, dizer para a galera que está ouvindo, né? Olha, quem não estava prestando atenção, por favor, ó, tem aqui umas pérolas que, caramba, olha só quanta coisa em alguns minutos. Primeiro que você começa, né? Educação não é obediência. E aí, você me remeteu, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Eu vi esse processo não só comigo, como infelizmente com os meus filhos também, né? Só que hoje eu vejo uma inquietude muito maior das crianças com essa coisa bancária, né, para usar o termo que a gente aprendeu, que é uma mera reprodução e o que você fala, né, também esse modelo adultocêntrico parte de um princípio hierárquico, né? Alguém sabe com alguém que não sabe. E, infelizmente, normalmente a criança é percebida como um ser vazio, né? Que vai ser preenchido com alguma coisa. E você coloca claramente, né, que essa pessoa, né, ela já traz histórias, já traz vivências, já traz um saber. Você menciona, né, que até no exercício, né, do papel do professor, da docência, você aprende enquanto você está, né, trocando. Você falou da troca, ou seja, entender esse processo como uma troca, né, e não como alguma coisa que você está cedendo, está entregando para alguém. E aí eu acho assim, tem muita mãe e pai aqui, né, nesse grupo também. Às vezes a gente, quando eu falo, né, da criança como um ser vazio, né, que alguém vai preencher com conhecimento, com alguma coisa, a gente se perguntar se criança tem o que ensinar, né? E só tem o que ensinar, porque em qualquer troca, todo mundo aprende, todo mundo ensina. E aí você destaca a tua história e parece uma coisa, assim, miúda, né? Quando criança, eu podia falar. Eu quero fazer o convite para nós todos que estamos aqui tentar resgatar e ver o quanto a gente realmente podia falar e o quanto a gente era realmente escutado. Então, eu vejo assim o teu privilégio de ter nascido, né, num ambiente familiar em que você sabia que você era escutada, né, que você era considerada. E aí você já remete a gente a esse modelo de uma comunidade escolar em que não tem hierarquia e todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, todo mundo troca, mas isso não quer dizer que é uma zona, né? Tem regras, tem combinados, achei o maior barato. Eu tenho aprendido um termo. Eu sou bom aluno, tá? Eu vim falando isso para as pessoas não acreditam, eu sou ótimo aluno. Eu tenho aprendido com uma pessoa que você conhece bem, que é a Lua Fonseca, né, a nossa gerente pedagógica, que você falou, né, do livre brincar, mas não quer dizer que o livre brincar é uma coisa solta, pelo contrário, né? A plena atenção do educador e a intencionalidade do ambiente que ele cria para a criança é que permite um livre brincar, né? O que ele vai oferecer, o que ele vai deixar disponível e o quanto ele vai deixar a criança fluir naquela coisa. E aí eu lembro da Lua falar uma palavra que eu acho fantástica, que é dar contorno, né? Amo. Olha, eu também, porque é diferente de dar limite, de restringir, de proibir. É simplesmente alinhavar as coisas, né? E eu acho que fica muito mais fácil da gente entender, né? Olha quanta coisa você falou. Aí você vem, né, com a ambiência. E é legal porque quando você fala de preparar o espaço,
você não fala de coisas físicas, né? Você fala de gerar alegria, você fala de vínculos, ou seja, um ambiente que permite isso acontecer. E muitas vezes a gente está tão preocupado com ferramentas, materiais pedagógicos e esquece da troca, do contato, do reconhecer um ao outro, né? Ó, alguém que tem um endereço de narrativas da educação está dizendo assim: você deve saber quem é essa pessoa. Contorno também traz segurança e também é afeto. Com certeza. Uau! Com certeza. Perfeito. Eu acho que quanto a isso, né, especificamente falando sobre o contorno, acho que a gente confunde muito, né, achar que dar contorno é cercear. Não é isso, né? A ideia não é essa, né? Isso é uma outra coisa. Acho que quando a gente fala de contorno, e acho que Lua tem aí também esse mesmo caminho quando traz isso para você, a gente está falando de respeitar também essa pessoa, porque a criança, ela implora por esse contorno. As pessoas imploram, né? A gente precisa entender aí onde é que acaba o eu, onde é que começa o outro e onde é que está essa nossa troca. E aí, quando a gente fala isso com relação às crianças, eles estão testando o mundo, né? É tudo inaugural. É a primeira vez que eles estão vivenciando várias coisas. E quando a gente dá esse contorno de maneira afetuosa, né? De maneira respeitosa, quando a gente fala para essa criança sem medo de dizer os porquês das coisas, né? Tratando todos os assuntos como assuntos de criança. É óbvio que guardadas as especificidades da linguagem ali, né? De como você vai Perfeito. falar, mas considerando eles como capazes de entender sobre todos os assuntos, a gente está, na verdade, ajudando que as próprias crianças consigam ter os seus próprios recursos para lidar com as situações depois. Porque nem sempre, lá na frente, no mundo, as coisas vão ser tão amorosas e respeitosas dessa forma. Perfeito. Mas quando você deu ali um espaço de segurança para aquela criança, um espaço onde ela pôde ser ela mesma, onde ela pôde ter coragem de arriscar sem medo de como o adulto ia amar mais ou menos a ela, essa criança ela tem os seus recursos necessários para lidar com isso numa situação difícil de fora desse espaço de segurança dela, né? De fora da escola. Então, acho que quando a gente fala sobre as crianças e sobre a educação como um todo, me soa muito estranho quando a gente vai para esse caminho de ser ou de largar de mão, porque isso não é dar aí essa segurança para a criança. Ela não sabe, não tem, tudo é possível de uma forma que, na verdade, lá na frente não vai ser possível e ela não vai ter tido recurso para lidar com isso. Mas também é muito estranho quando vem por esse lugar do tem que ser duro porque a vida é dura. Não é assim, né? A gente precisa ter os nossos espaços mesmo de carinho e Perfeito. segurança, né? Perfeito. Não é Faz tudo parte, porque o né? outro é duro. Mas sim, siga nos comentários. Não, olha, e o último comentário que eu acho até que eu vou te dar uma deixa, porque é uma coisa assim, e aí eu te confesso, tomara que eu tenha entendido, e eu sinto que é algo importantíssimo que você falou para o tema da alfabetização, da inserção na cultura escrita. Que você fala de dois polos, né? Por um lado, aquela pressa, aquela necessidade de acelerar um processo que não respeita o tempo da criança, né? Na verdade, respeita ou, né, considera a expectativa dos adultos. Perfeito. E no outro extremo, por outro lado, achar que na educação infantil, né, não tem espaço para a cultura escrita, né? Então é um espaço em que num extremo está a negligência de achar que isso não é relevante para a educação infantil e no outro lado aquela ansiedade, aquela vontade de vomitar uma opção de coisa e muitas vezes tirar a criança do contexto dela, né? E aí por que isso me chamou muita atenção? Lógico que a gente está num mundo em que a cultura escrita é essencial, né? Para a gente estar inserido nisso daqui. No entanto, botar o carro na frente dos bois não pode estar limitando a expressividade de uma criança? Com certeza.
uma coisa que eu costumo dizer é que a linguagem escrita ela é muito importante, né? A literatura tá aí, que a gente ama e trouxe, né? Acho que a última live até falamos um pouco sobre isso, né? Eu ouvi um pouco também de que é extremamente fundamental, mas ela não é a única forma da gente se expressar. Esse não é o único caminho que a gente tem para valorizar saberes. E eu acho que não é à toa que a gente valorize tanto, né? Eu acho que é uma questão histórica, cultural, é uma questão de muita repressão, onde a gente teve, né, os povos originários e os próprios afro-brasileiros tendo sempre a oralidade como algo deles, né, nossos, mas sempre como algo inferior. O certo é se você for com essa civilização aqui. Esse aqui é que é o correto. Então, eu acho que isso explica um pouco do porquê que a gente valoriza tanto. Mas, por que isso é importante, né, para essa temática? Porque eu sempre parto da perspectiva de que a gente precisa pensar com um termo que o Renato Nogueira traz, que é o da infancialização. É esse olhar inaugural para o mundo, né? Que a infancialização não é num lugar de diminuir, muito pelo contrário, é num lugar de achar que tudo é uma possibilidade, porque a criança, ela entende o mundo com essa possibilidade, né? E esse lugar da... Então, por que isso é tão importante da gente entender? Vale a pena a gente acelerar o processo dessa criança só para poder dar um check no processo e dizer, não, porque a minha criança, ela já sabe ler e escrever com 4 anos? O que essa criança está deixando de fazer da essência dela para que ela caiba dentro dessa expectativa do adulto, né? O que essa criança ela está deixando de vivenciar com as próprias mãos e com os próprios sentimentos para que ela dê conta de virar para o adulto e falar, olha, eu consegui o que você queria, né? Então, quando eu quis trazer essa coisa da linguagem... essa doeu! Caramba, olha, eu sou pai de 5, vai devagar. Caramba! Bia! Nossa, mas essa machucou, essa machucou. Não, olha... Porque, infelizmente, é por aí, né? Eu fiz o que você queria, né? Caramba! E eu acho que assim, a criança, ela vai querer vivenciar esse processo. Ela gosta. Não... Se você dá esse ambiente, né, que a gente estava falando antes, de um lugar de respeito, de um lugar onde ela tem acesso à literatura, de um lugar onde ela entende qual é essa função social da escrita. Por quê? Porque os adultos, eles se comunicam dessa forma com essa criança ela vê a sua família, os seus professores, as pessoas ao seu redor, lendo, deixando bilhetes, deixando cartas, né? Ela está entendendo ali que isso tem uma função. Até mesmo, né, trazendo para uma realidade um pouco mais atual, a gente vê as crianças no jogo simbólico, pegando às vezes uma pecinha de madeira e falando, vou chamar meu Uber, tá chegando. Barato. Então a criança, ela tá entendendo ali Códigos. esse processo, né? Ela sabe disso e ela vai querer participar, né? Assim como várias outras coisas. Mas isso precisa ser a partir do que faz sentido para ela, né? Então, por exemplo, quando eu estive com essa turma específica, eles tinham muita curiosidade, muitas questões políticas de como eles poderiam fazer para que as coisas fossem reivindicadas. Tudo para eles era uma questão de vamos fazer um protesto, vamos fazer cartazes. E aí é óbvio que eles começaram a querer entender ali como é que eles iriam escrever. E aí, no primeiro momento, eu, enquanto professora, estive num lugar de escriba, então é importante que a gente tenha esse cuidado, né, durante a alfabetização, a partir dessa perspectiva respeitosa. Que a gente consiga estar atento e ouvir o que essas crianças estão trazendo. E possa se colocar como escriba das palavras exatas, para que eles também se sintam valorizados nesse lugar, né? Não tentar ficar nessa de corrigir exatamente como é que vai ser. Esse momento vai chegar uma hora que eles mesmos vão começar a se corrigir e começar a entender, opa, acho que isso aqui é assim, acho que isso aqui é assado. Mas nesse primeiro momento é importante, nessa troca, que eles se sintam seguros. Eles sabiam que eu iria ouvir o que eles estavam dizendo e que eu iria considerar o que eles estavam dizendo. E por isso, eles se sentiam seguros para trazer toda e qualquer coisa, mesmo que aquilo talvez não fosse tão convencional. E aí,
né? Num primeiro momento, eles eram mais novos ainda, eu estava sempre nesse lugar, e aí eles faziam suas hipóteses descritas. E sem medo de que aquilo dali vai estar certo ou errado. Isso é muito importante, né? Acho que tanto para quando a gente fala com as famílias, tanto quando a gente fala com os professores, eu costumo dizer que eu gosto de estar num lugar de acolhimento e provocação docente, de estar aí, olha, eu acolho ou como é difícil várias coisas com relação à educação, mas a gente precisa se repensar muitas vezes, né? Pensar nessa prática. E aí, a gente fala, né, tanto para os educadores quanto para as famílias, o quanto é importante que essa correção ela não venha nesses primeiros anos, né? Que a criança ela não esteja num lugar onde ela está com medo de estar atingindo essa expectativa o tempo inteiro de estar correta. Ela precisa estar segura de si, porque eu acho que depois é isso que a gente vai tanto atrás quando a gente fica mais velho, fazendo horas de terapia e pensando em várias formas de autoconhecimento, porque a gente perde a segurança na nossa potência, né? E a gente é ensinado disso desde muito cedo. Então, se a gente puder fazer um caminho diferente na educação infantil, eu tenho a expectativa, eu tenho essa aposta de que daqui a alguns anos a gente vai ter um outro caminho aí. A gente vai ter uma geração que vem um pouco diferente se a gente conseguir ir por esse caminho da comunicação respeitosa, né? De uma educação não violenta com essas crianças. E aí, quando a gente fala dessa educação não violenta, não é só da violência física, não é só do grito, né? É de tirar do ser humano, do sujeito, a sua potência, né? Então, o que é uma história de sucesso na educação? Ela pode ser, para algumas pessoas, meu filho com 4 anos já fala 4 línguas e escreve em todas elas. Eu não acredito nesse caminho. Eu acho que o caminho, para mim, de sucesso é quando uma pessoa ela se sente segura das suas potências e principalmente com coragem para entender quais são os seus desafios, porque todos temos, né? E aí, quando a gente fala dessa criança que participa desse processo de aceleração da alfabetização, o que acontece, né? Será que essa criança, ela sabe ler e escrever o nome dela, o nome dos amigos, faz a chamada, tudo bem. E aí, o que acontece quando essa criança, ela vê, né, um brinquedo na mão de uma outra criança que ela quer? Ela tá segura para virar para essa outra criança e falar o que ela tá sentindo? Ela tem os recursos necessários dessa comunicação que vem anterior à linguagem escrita? Ela entende dela mesma? Ela sabe o que ela está sentindo quando ela vê aquele objeto? E aí ela tem alguns caminhos, né? Ela sabe falar que ela quer de forma respeitosa? Ela vai invadir o corpo do outro para tirar o que ela quer? Ou ela vai deixar para lá porque ela não vai saber como se comunicar? Isso é um outro aspecto de comunicação importante que não é tão valorizado quanto a linguagem escrita. Como é que é esse processo de si, né? Você está seguro? Eu acho que isso vem antes, né? É importante que você esteja seguro de várias outras comunicações para que de fato a linguagem escrita ela seja mais uma das suas formas de expressão, né? Uau! Assim, isso eu pesquei. Considerando, né, a leitura e a escrita como uma forma de expressão, no desenvolvimento, né, da gente, né, no desenvolvimento da criança, deve o que poderia estar antecedendo as formas é a expressão mais genuína da pessoa, né? E isso pode vir de N formas. Em algum momento vai chegar a hora dessa forma ser também, né, pela cultura escrita. Mas antes, né, se eu estou entendendo você, é trabalhar naturalmente a expressividade, né? E aí você fala uma coisa sensacional. A medida do sucesso, né? Segurança e coragem, né? E, nossa senhora, é porque eu sou pai, né? Então, cara, eu tô tentando assim, não dá para voltar no tempo. Porque você falou uma coisa aqui muito forte, pelo menos para mim, né? Não corrigir. Gente, é quase automático, Bia, essa coisa de
tá certo, tá errado, não faz isso, faz assim, não faz assado, desde pequenos. E você falou com tanta clareza que, olha, tem um momento que é para deixa fluir, né? Porque isso vai gerar segurança nela e mais, né? Eu acho que não só segurança, o que eu estou viajando aqui vai dar individualidade, né? Essa é a forma como eu me apresento para o mundo. Não tem certo ou errado, né? E a gente já vai tentando ajustar as crianças desde pequenininhas. Cara, gostei dessa medida de sucesso. Falando especificamente, né, da linguagem escrita, né, o para quem você está escrevendo já vai te dar toda essa caixinha quando você fica mais velho, né? A gente vê isso várias vezes, assim, em vários momentos da vida a gente tem esses recortes. Não é igual você escrever para convidar pessoas para uma live, não é igual você escrever para passar numa prova de vestibular, não é igual você escrever para mandar um comunicado para as famílias da escola que você trabalha. Já é diferente. Então, por que a gente cisma com esse certo e errado na forma como a criança está começando a se expressar? Ela está se expressando de uma maneira, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu acho que é importante trazer esse recorte, que talvez eu não tenha trazido antes, né? Só citando com relação ao meu irmão, né? De ser um menino negro, e eu, enquanto também uma mulher negra, que pensei nisso desde muito pequena, né? Fui obrigada a pensar por todas as coisas que vivenciei na prática. A escrita, ela é uma ferramenta de existência, de resistência de algumas pessoas, né? Eu escrevi, quando eu escrevi esse trabalho a monografia, né, na faculdade, eu coloquei uma frase que para mim é muito importante, né? Acho que, não sei nem se ela tem essa importância, todo esse peso todo para o mundo, mas ela tinha para o meu mundo, que eu não queria colocar esse lugar da valorização só da linguagem escrita. A oralidade, ela é fundamental na minha história, ela é fundamental na história da educação, na minha Tataravó te ensinou percepção. isso, né? Oi? Só tataravó te ensinou isso. Exatamente, né? A oralidade, ela é fundamental, mas escrever também é existir de uma certa maneira, né? Então, a gente tem que registrar hoje para existir, porque a gente, por muitas vezes, foi cerceado de contar as nossas histórias, e por isso a gente tem algumas histórias vencedoras, né, do caminho, do que deu certo, do que é sucesso, do que é o bom, né? Então, quando a gente pode escrever outras possibilidades, o que eu coloquei foi que eu escrevo hoje para existir no amanhã, porque eu sou a ancestral do futuro, né? Muitas pessoas fizeram muitas coisas para que eu, Beatriz, pudesse estar fazendo isso hoje, né? A minha tataravó, ela foi uma delas, mas várias outras também antes dela e junto com ela, né? Então, é fundamental que a gente também não negligencie isso para um caminho onde a gente sabe quem são as pessoas que vão ter o acesso a uma educação de qualidade com muita facilidade, né? A gente sabe que várias pessoas, elas não vão passar por nenhum momento da vida por essa insegurança com relação à educação. Mas, e outras vão. E a gente não pode diminuir a importância da linguagem escrita também para essas crianças, porque isso é uma possibilidade, é uma forma da gente existir, né? É uma forma da gente resistir, é uma forma da gente poder contar as nossas histórias com a arma, no melhor sentido da palavra, do outro também. Perfeito. Né? Olha, nossa senhora. E eu espero que todo mundo esteja pegando esse recorte, né? Que é engraçado porque não é um recorte pequeno, né? É um recorte enorme da maior parte da população brasileira. E tem um aforisma, né? Um provérbio africano que é maravilhoso, que eu não vou saber reproduzir fielmente, mas é assim, né? Enquanto o leão não aprender a contar a sua história, o que vai valer é a história do caçador, né? E a gente sabe quem são os leões e quem são os caçadores. Exatamente. E fantástico você trazer essa outra dimensão, né, da alfabetização, porque é uma condição de existência, né, de resistência e de existência, e ao mesmo tempo a gente reflete
que não é por acaso que o acesso, né, a facilidade, como você fala, os privilégios, né, ao mundo da cultura escrita não é igual, né? Não é? É para a gente realmente não escutar todas as histórias, né? É para escutar algumas histórias e as histórias dos supostos, né, vencedores. Nossa, caramba, que a gente entenda, principalmente num projeto social, o papel, né, de aquilo que você falou, né? Por um lado, a aceleração, a ansiedade a partir do ponto de vista do adulto, Uhum. mas por outro lado, não negligenciar de jeito nenhum, De jeito nenhum, é muito porque importante. é um recurso importantíssimo. Sim. E eu gosto sempre de trazer, assim, né? Eu não sei, a gente tem aqui alguns educadores, algumas famílias, mas eu gosto sempre de trazer uma dimensão prática da coisa. Porque eu acho que às vezes a gente fica em algumas conversas, a gente ouve coisas maravilhosas e caramba, legal, muito maneiro tudo isso. Mas e na prática? Como é que eu faço? Como é que eu dou conta, então, de estar nesse lugar do equilíbrio? Eu acho que, primeiro de tudo, é entender que a gente nunca vai chegar no cenário ideal, que nunca vai ter uma fórmula certa, uma receita de bolo. Educação não é isso. Pessoas não são números. A gente não consegue uma fórmula que a gente vai aplicar e vai dar certo. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente está questionando, a gente já está agindo de uma forma um pouquinho diferente. Aí a gente vai nesses grãozinhos, né, que a gente vai construindo. E aí, trazendo um pouco para a prática com relação à escola mesmo, a esse processo, né, esse meio. Às vezes até em casa também, um pouco de como fica esse espaço para a criança. Existem algumas formas da gente fazer com que a gente vá tendo essa cultura escrita aberta para essa criança, né? Então, uma dessas coisas, já falei, acho que a nossa, querendo ou não, a partir do momento que a gente está junto com uma criança, ela já está analisando várias coisas na gente, reproduzindo várias coisas, querendo ser um pouco. E olhando mesmo, né, nessa troca. A identidade ela se constrói dessa Espelhando, forma, né? olhando para o outro e vendo até onde eu quero ir, ser parecido com esse outro, o que eu acho que eu quero diferente, testar esses limites, né? Então, acho que estar atento, né, com esse corpo presente, mostrar para a criança que a gente valida a fala dela, é algo que a gente já consegue aí trazer para esse lugar da segurança. Mas, falando mais dessa questão mais palpável, né? Porque isso tudo é muito subjetivo, a gente consegue, por exemplo, deixar a literatura disponível para essa criança e qual é essa literatura, o que essa criança está lendo, quem essa criança está lendo, né? Ela se vê naquele espaço, ela lê aquele livro e ela se reconhece naquele personagem ou aquele personagem é sempre muito distante, o que faz com que ela continue acreditando que ela não é capaz, né, de algo. A gente não pode diminuir o entendimento das crianças. Eles entendem as entrelinhas, né? Eles aprendem tudo isso. Acho que, fazendo como você fez, né, uma provocação, se a gente for tentar se lembrar da nossa infância, a gente sabe quais foram os momentos que a gente pensou ali, caraca, preciso parar. Acho que não tá bom assim, acho que eu preciso me adequar aqui. E aí a gente vai morrendo um pouquinho dessa nossa subjetividade. A gente lembra. E a gente também lembra de quem a gente viu como possibilidade, né? Então acho que a literatura ela entra nesse lugar importante de quais são as histórias que estão sendo contadas e é importante que não seja uma história única, que a gente tenha várias perspectivas. Hoje a gente tem muito diferente de quando eu era criança, de quando você era criança, acho que a gente vem num caminho muito melhor hoje em dia, com possibilidades de títulos para as crianças. A gente tem uma literatura indígena também sendo muito mais facilmente acessada por todo mundo, né? As literaturas afro-brasileiras também. Então, Perfeito. hoje a gente tem essas histórias com outros personagens sendo os personagens principais, mas a gente também tem outras coisas que são simples, né? A gente tem como pensar num contexto, né? Num lugar, num canto de experiência para essa criança, onde ela tem ali um bloquinho e uma caneta disponível para ela, para que do lado de um telefone, onde ela finge que ela tá ali, né, no jogo simbólico dela, onde ela tá ali brincando, ela brinca de ser, e para criança aquilo é sério, aquilo é verdade. Então ela sabe que ela tá aprendendo ali. Ela tá, quando eles leem daquela forma deles de ler, né, fingindo que estão escrevendo, eles estão escrevendo, né? Pode não Perfeito. ser a grafia convencional, mas é uma Perfeito. escrita.
né? Então, preparar esses espaços, né? Ter, por exemplo, ela vai ao médico, quando ela tá na pediatra, ela vê que a pediatra termina ali e ela escreve. O que a gente pensa, né? Eles têm, por exemplo, alguns brinquedos, tem estetoscópio, tem várias coisas que termômetro que as crianças brincam. E se dentro dessa brincadeira a gente colocasse disponível também, né, aquele bloquinho que o médico geralmente dá, esse carimbo, a criança ela tá vendo isso acontecer, né? A linguagem escrita ela não tá aparecendo como uma forçação de algo, ela tá aparecendo como mais uma forma na vida dessa criança. Como é que tá, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas acho que algumas pessoas ainda têm antigos em casa. Na época que eu estava nessa turma, eu levei também aquelas listas telefônicas, aqueles livros. O meu Eu avô ainda conheci bem. tinha. Meu avô ainda tinha e eu levei para as crianças. E é uma outra forma também que eles estão ali acessando, né? Livros, uma coisa que a gente fazia muito, além da literatura infantil, outros livros de pesquisa, porque hoje eles têm uma outra lógica também com a tecnologia de pesquisa, né? De Google e fazer áudios e é isso. Eu levei, a gente fez uma proposta que durou 6 meses com as crianças, onde a pesquisa era toda feita em um livro para adultos. Era um livro meu de estudo com relação a brincar em diferentes quintais, e esse livro ele era levado para a sala para que a gente conhecesse lá, porque é assim que a gente aprende também, né? A gente também conhece a partir dos livros. Existem outras formas de fazer, né? Como é que a gente prepara um ambiente dentro desse faz de conta da criança, né? Esse jogo simbólico, onde ela tenha de fato acesso a isso. Teclados, que é algo que faz sentido para eles hoje em dia também. Teclados, para que eles vejam ali as letras. E com tudo isso, a gente está falando de coisas que são práticas. E que a criança ela não vai precisar ter um momento onde ela vai preencher uma ficha para aprender aquilo. Os nomes dos amigos, né? A gente colocar isso à disposição das crianças, os pertences nomeados. Então, a gente sabe que a criança aprende, né? Que aquela mochila é do amigo tal, aquela lancheira é do outro amigo. E se aquilo ali também tiver o nome como mais uma forma de identificação? Ela vai estar aprendendo ali a escrever os nomes dos amigos, a ler os nomes dos amigos, sem que a gente precise mostrar dessa outra forma, né? E assim, vai ser natural, né? Isso. Faz parte, assim como ela está aprendendo várias outras coisas. A gente não senta um dia com as crianças e explica. Hoje você vai aprender como se brinca. Hoje você vai aprender como se escova os dentes. Todos os dias a gente vai apoiando essa construção da autonomia da criança aos poucos. Olha, faz um pouquinho assim, olha, faz um pouquinho assado. E assim elas vão aprendendo. Elas são muito capazes, né? Confiar nisso é muito importante. Eu acho que uma coisa que me deu me dá muita esperança para essa prática também, eu acho que é algo que eu falo, principalmente para as pessoas que estão na faculdade ainda, que às vezes pode parecer um pouco de loucura, né, esse caminho. Será que vai dar certo? E uma felicidade que eu tenho na minha prática, no Ninho hoje, é ver que a gente não precisou sentar com nenhuma dessas crianças para fazer dessa forma, mas todos eles sabem muito sobre isso. Né? A gente tem crianças que amam ler, crianças questionadoras, crianças que voltam, né? Uma coisa interessante de contar, né, de lá da prática, especificamente da escola agora, é que a gente tem uma coisa chamada quintal literário. E aí as crianças que já saíram da escola, já estão no ensino fundamental, já estão com a alfabetização consolidada, elas voltam para contar histórias para as crianças que estão lá. Ai, que barato! Então, a gente viu que tudo isso deu certo nesse sentido, né? Eles se sentem seguros para arriscar. E a gente não precisou forçar essa mão que precisava picotar papel, passar tinta no corpo, mexer com a terra, mexer com a lama, brincar na areia, colher a fruta do pé. Tudo isso é importante para que as nossas mãos façam antes da gente, de fato, pegar uma caneta e escrever. E conversar sobre sentimentos, entender o que eu estou sentindo naquele dia, o que o outro está sentindo, como eu respeito o outro. Isso é importante para que a gente esteja seguro. E como a gente lê o mundo também, né? Essa coisa crítica da conversa, né? Então, depois a gente tem várias pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. A gente tem isso, né? O que de fato esse texto está querendo me dizer? E para isso a gente precisa de presença, a gente precisa de entrega. Né? Então, acho que são vários aspectos aí que a gente... Eu falei um pouco sobre isso, né? Quando a gente conversou um pouco sobre o convite.
dava pra gente ir pelo caminho mais comum de falar sobre hipóteses de escrita, de falar sobre métodos Métodos. de alfabetização, mas será que a gente não precisa refletir um pouquinho antes de chegar aí? Perfeito. Nossa, maravilhoso, Bia. Deixa eu perguntar, porque infelizmente eu não sei o que aconteceu. Eu não estou conseguindo ver a hora. Alguém São tem noção? Alguém? 7h55. Oi? 7h55. Olha que maldade! 5 minutos, é isso mesmo? Nossa, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bia, essa tua última fala, se as pessoas chegaram agora, já valeu a live, né? Porque é sobre isso, né? O meio, o próprio nome já diz, né? É só um meio. A gente quer o quê? A gente quer uma educação para fazer as pessoas lerem e escreverem, ou quer uma educação para as pessoas serem, né? Apoiar, ajudar nesse processo de ser e de se reconhecer, né? E aí, tá aqui na minha frente, a Lua deu uma deixa para gente, né? Quando você estava falando da relevância, né? Da cultura escrita, né? Da apropriação da cultura escrita, principalmente, né? Para as pessoas minorizadas. Enquanto eu escrevo, eu me torno narradora e escritora da minha própria realidade. Eu me torno oposição absoluta do que o projeto colonial pré-determinou, né? Então, quer dizer, é um ato de existência. Eu aprendi com você aqui. É uma das formas que a gente tem de se impor, né? De reagir a essa tentativa de invisibilizar, de sumir. Enquanto você falava, e aí eu tenho que me remeter à literatura que eu tive acesso quando criança, que era muito pior, mas inclusive aos meus filhos, que já são adultos. De fato, quantas crianças aprenderam a ler e escrever com histórias onde elas não se percebiam, elas não existiam na história. E aí, cadê o estímulo para eu entrar nesse mundo onde eu não existo, né? Exatamente. Cara, parece tão Exatamente. óbvio, né? Mas não é. Não. E faz muita diferença, né? Faz muita diferença, porque é isso. Como eu entendo que aquilo dali é uma possibilidade se eu nunca vi acontecer, né? Então, acho que é isso. Narrar, né? Nesse sentido todo que a gente estava falando, narrar é construir realidades também, né? A gente constrói, a gente torna o impossível possível a partir dessa troca, né? Então, acho que é importante que a gente registre dessa forma. Os registros escritos, eles são extremamente importantes para que a gente consiga materializar essa existência que existe, que a gente produz com narrar as nossas próprias histórias. Né? Cara, fantástico. Bem, já começando a chegar para o fim, infelizmente, Bia, eu estou pensando aqui também que é uma coisa preciosa para a gente na Rede Cruzada. Isso tudo diz respeito também, quando você fala em segurança, quando você fala em, né, a gente contar nossas próprias histórias, a capacidade de sonhar. E aí leva ao conceito, né, da infancialização. Né? Se tem um momento da vida da gente onde imaginar, sonhar, é literalmente viver aquilo, é na infância. E eu acho que agora eu entendo o conceito do Renato Nogueira. Né? É a gente se permitir viver a partir do que a gente quiser, sabe? Do que a gente ludicamente imaginar. E é uma pena que o projeto foi feito para muita gente não sonhar, nem tem tempo de sonhar, né? E aí você fala, olha, tem algumas coisinhas muito sutil antes de aprender a ler e escrever. Que quando eu, nossa senhora, agora quando eu pego, né, e leio uma Conceição Evaristo, cara, que possibilidade de
contar as histórias dos seus com uma maestria, ou seja, se apropriou, né, do instrumento, do recurso, ou como você falou sutilmente, né, da arma do outro, e entregou muito amor, né? Entregou assim, caramba, olha o que a gente pode fazer com essa arma na mão, né? Sim, A literatura é espetacular. espetacular. É isso. Nossa, Bia, olha, meu Deus, que aula! Que aula! Ai, obrigada. Eu queria muito agradecer essa possibilidade de troca mais uma vez. E é isso, né? Ouvir você também falando, olha, isso aqui é importante, isso aqui é legal, eu estou aprendendo, também dá esse fôlego para a educação, né? Que bom que a gente tem mais um espaço para conseguir falar sobre isso Isso. e para plantar essa semente aí dessa educação respeitosa, desse protagonismo da criança, né? Dessa infância sendo respeitada e valorizada, né? As crianças enquanto produtores de cultura. Isso é muito, muito bacana. É mais um espaço multiplicador mesmo. Acho que é isso, né? A gente está aqui conseguindo trazer para mais pessoas pequenas reflexões que às vezes a gente acaba não percebendo no dia a dia quando a gente não está com esse olhar atento para esse tipo de educação, né? Então, te agradecer por esse espaço. Caramba. Bia, olha, assim, que para ser simples, você precisa ter muita sabedoria. Você coloca a coisa com uma clareza que é constrangedor. Porque, olha, você falou um momento aí da presença, né? Da presença do adulto, do educador, a plena atenção, né? Nesse processo de troca com a criança. E aí, quando tomara que tenham muitas educadoras nossas nos ouvindo, e eu tenho certeza que a Lua vai promover as pessoas a assistirem essa live. A gente está inteiro nesse processo com a criança e saber, né, que ler e escrever é só é importantíssima, mas uma das formas de expressão. Então, como educadores, a gente vou levar isso para casa, né? Criar uma ambiência para gerar segurança, a pessoa se sentir amada, segura e corajosa para ser, né? E parar de corrigir os outros. Muito bom, muito bom. Ai, muito Olha, vou deixar obrigada. você terminar a live do jeito que você quiser. Que mensagem você quer passar para a galera que está te ouvindo aqui? Que tô vendo aqui alguns comentários de algumas pessoas falando também, agradecendo. Queria agradecer. Essa troca, ela só é possível também, né? Todas essas coisas que eu falei não são só minhas, né? Isso aqui é uma autoria coletiva, eu acho, né? Esses saberes, eles são coletivos, eles estão muito na minha família, eles estão muito nas educadoras que eu encontrei pelo caminho. Eu tive muita troca com muita gente incrível. Acho que eu também tive sorte nessa trajetória. Que a gente tenha mais espaços onde a gente possa falar sobre isso, que a gente possa deixar que as crianças sejam, e principalmente para aquelas crianças que geralmente não têm essa possibilidade. Eu acho que isso é algo que ainda fica muito para mim, assim, né? Quando eu penso nessa educação extraordinária, eu quero ela para um público maior. Por enquanto, eu ainda acho que quem tem direito a esse tipo de reflexão sobre educação são crianças muito específicas. E o meu sonho é que a gente possa fazer com que outras crianças tenham direito a serem percebidas enquanto sujeitos produtores de cultura. Então, eu acho que se a gente puder multiplicar esse olhar, a gente já venceu. Olha, é sobre isso. Na Rede Cruzada, Bia, para você saber, primeiro que a gente vai tecendo essa teia, né? De quem está afim. Esse, para mim, é importantíssimo. Segundo, a gente tem muito claro na Rede Cruzada que o que a gente está construindo, o que a gente está aprendendo, o que a gente está produzindo, tem que ir muito além dos muros da Rede Cruzada, sabe? Tem que chegar em quem precisa chegar. É isso. Muito bom, olha, muito obrigado. Um beijão para você Beijo. e tenho certeza que Querido. muita gente vai se beneficiar
das coisas que você falou aqui. Muito obrigada pela troca. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, gente!